Hebreus, capítulo 2. E aí eu quero ler com vocês apenas o verso 14 e o verso 15. Assim diz a palavra de Deus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oremos ao Senhor. Deus, somos infinitamente gratos pela Tua palavra. Ajuda-nos a entender, a compreender, a aplicar em nossas vidas. Usa esse pobre servo como instrumento nas Tuas mãos. Ajuda-me, ó Deus, a não somente explicar, ó Deus, mas também aplicar isso dia a dia na minha vida. Que esse texto, ó Deus, possa rasgar corações nessa noite, assim como rasgou o meu coração. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Imagine que você recebesse uma missão. Quem já se alistou aqui? Levante os homens aí. As mulheres não precisam disso, né? Receberam, se alistaram aí. A Juvenada aqui não se alistou ainda não? Oh, rapaz. Eu lembro que quando eu me alistei, eu tinha um desejo no meu coração. Eu queria ficar no exército. Eu tinha um maior desejo, assim, sei lá, seguir a carreira militar, talvez era uma oportunidade, assim, geralmente para quem vem de família pobre, assim, a gente não tem muita oportunidade, e servir ao exército era uma oportunidade, naquela época, assim, não somente de um ganho financeiro, mas status, assim, né, porque o militar tinha essa ideia de respeito na sociedade, né. E eu lembro que naquela época eu corria muito, né, parecia um atleta de corrida, e eu disse, mas é muito tranquilo aqui nesse exército aqui, acho que eu vou passar facilmente. O fato é que eu fui frustrado lá, eu fui dispensado por excesso de contingência, né? Como a maioria é, né? Eliminado lá por excesso de contingência. Anos mais tarde, depois dessa baixa, né, eu não pude servir, logo surgiu a guerra do Haiti e eles estavam recrutando alguns brasileiros para irem para essa guerra, né? Para guerra não, para ajudar, né, no Haiti, né? E aí eu lembro que eu dizia assim, ô Senhor, muito obrigado. Obrigado por ter me eliminado. Eu acho que foi por isso que o Senhor me eliminou, porque pelo menos eu não colocaria a minha vida em risco. Porque assim, vamos ser honestos, imagine que você é convocado para uma missão, onde nessa missão você corre risco de vida. Você iria assim, tranquilamente, assim, não, pode deixar, eu vou aqui, eu fui chamado, eu fui vocacionado para isso, pode deixar que eu vou lá morrer tranquilo. Ninguém vai assim, de peito aberto, assim, tão contente para uma missão onde você corre risco de vida. Nenhum de nós acordaria pela manhã bem cedo, pelo menos isso é algo comum entre os brasileiros, né? Assim, o soldado americano, ele é diferente. Ele está disposto, mas a gente culturalmente não é assim. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. A verdade é que ninguém acordaria de manhã bem cedo, feliz e alegre, faria a barba e disse assim, pronto, eu estou indo para uma missão ali, onde provavelmente eu vou morrer naquela missão. Ou imagine você que está passando por algum tipo de enfermidade e recebe um laudo onde você tem somente alguns meses de vida. Dificilmente você traçaria a sua vida até aquele dia demarcado, vivendo assim, dispondo de alegria, porque vai partir, sem temer a morte, sem ficar angustiado. Dificilmente você faria isso. Só que a gente nessa noite precisa responder essa pergunta. Por que Jesus veio ao mundo?
Imagine que aquele que é Deus a encarnar nesse mundo, e ele vem com uma missão. E qual é a missão de Jesus? Morrer. Morrer pelos nossos pecados. Ele recebe essa missão. E ele vem, e para mim é marcante ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as tratativas que ele faz, a maneira como ele aborda aquelas pessoas, a maneira como ele recebe os gentios, que eram desconsiderados pelas pessoas, pelos judeus, como ele recebe o próprio Nicodemos, como ele conversa, como ele lida, até mesmo com aquele que irá traí-lo. É alguém que entendeu a sua missão, e que não somente entendeu, mas está disposto a cumpri-la. E para mim é assustador quando religiões que tratam Jesus somente como um grande profeta. Alguém que é somente um grande profeta, que inclusive somente veio ao mundo para anunciar a vinda de um outro último profeta. Um profeta mor. Religiões que tratam Jesus como uma figura influente, importante, um grande rabi, mas nada mais do que isso. Religiões que tratam Jesus como um Jesus revolucionário, que veio simplesmente andar nesse mundo de moda anárquica, veio somente trazer problemas e revolução dentro do governo de Roma ou em qualquer outro governo. Quando se diz assim, o cristianismo é apenas uma religião onde nós nos reuniremos para nos opormos ao governo ou coisas desse tipo. Quando outras religiões fazem uma caricatura de Jesus, dizendo assim, ele é um ser a quem nós devemos reverência, mas ele não é de todo Deus, como religiões afrodescendentes. Quem Jesus é para você, define quem você é diante de Deus. Quem Jesus é para você, a maneira como você interpreta a vida de Jesus, a maneira como quem você lê a vida de Jesus, a maneira como você enxerga quem é Jesus, define quem você é diante de Deus. E aí nós vemos que no texto ele diz assim no verso 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, visto pois que os filhos, e por isso que eu disse para vocês, que a maneira como vocês interpretam quem é Jesus, vai falar se vocês são filhos de Deus, ou se são filhos do diabo, ou se são filhos dessa era perdida. O fato é que todos nós, ao confessarmos a Jesus, recebemos a descendência espiritual de Cristo. Conforme diria Isaías, em Isaías 8, verso 50, se não me falha a memória, esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele guardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, com sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Todos que receberam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, são considerados filhos de Deus. Recebemos essa descendência através de Cristo Jesus, e por que não lembrar de João 1:12? A todos quanto receberam e creram no seu nome, são chamados de filhos de Deus. Adoção. Nós fomos adotados através da morte e ressurreição de Cristo. E não somente pela nação, mas também por se reunir em um só corpo, como os filhos de Deus, que andam dispersos, Isaías 53.
nós fomos recepcionados, fomos abraçados pela morte de Cristo Jesus e agora temos algo em comum. Mesmo diante das nossas diferenças, mesmo diante das nossas tradições, mesmo diante dos nossos status na sociedade, mesmo diante da diferença do bairro onde moramos, da rua onde moramos, mesmo diante de algumas diferenças que nós temos, nós ainda temos algo em comum. Todos aqueles que confessaram o nome de Jesus podem ser chamados de filhos de Deus. Eu posso olhar para o Daniel e dizer assim: Daniel, você é meu irmão em Cristo. Apesar das nossas diferenças. Mesmo eu sendo mais queimadinho e você sendo mais branquinho. Nós somos filhos de Deus. Mesmo diante da nossa classe social, nós somos filhos de Deus, porque confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas também há uma problemática, aqueles que não creem nisso. E ainda está em João, capítulo 3, verso 18, e você pode abrir na sua Bíblia aí, rapidinho aí, deixa marcado aí, em Hebreus, e você pode ir lá em João 3, 18, Se em João 1,12, todos os que receberam e creram no nome de Jesus são chamados filhos de Deus, se todos aqueles que entenderam que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo, conforme João 3, 18, existe uma problemática no verso 19. A condenação é esta. Perdão, ainda no verso 17 diz que Jesus não veio julgar o mundo, mas salvá-lo. E aí no verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Irmãos, isso é algo muito sério, irmãos. Fomos adotados através do sacrifício de Cristo. Fomos reconciliados através do sacrifício de Cristo. Somos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. O texto continua e diz assim: tem participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte. O que a gente fica sabendo aqui, através desse texto, é que Jesus existia antes da encarnação. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E esse Verbo que era Deus, que é a palavra eterna, encarnou no meio de nós. Veio até nós. O verso 18 aqui de Hebreus 2 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para nos socorrer os que são tentados. E por que isso? Porque ele é um Deus que veio em carne. Ele não é um Deus de faz de conta, ele não é um Deus que simplesmente habita lá no céu, é rodeado de anjos celestes e não experimentou as nossas fraquezas. Não, muito pelo contrário. Ele veio a esse mundo e ele experimentou. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser caluniado. O seu Deus sabe o que é ser açoitado injustamente. Sabe o que é ser tentado, não por coisas qualquer, mas ter o próprio Satanás tentando veementemente. O seu Deus sabe o que é sofrimento mais do que você. Porque essas coisas que nós passamos nessa era transitória não é nada diante do que Jesus passou. Mas o autor de Hebreus diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui nós vemos também que nós podemos recorrer a Jesus diante das tentações.
Nós podemos recorrer a Jesus quando passamos por dias difíceis, onde nos sentimos inclinados a fazer coisas que não corroboram com a palavra de Deus. E nós podemos recorrer a Ele. Nós podemos nos esconder atrás da cruz de Cristo. Nós podemos rogar ao Senhor. Nós podemos rogar ao seu sangue, que nos purifique e nos livre de todo mal. Porque aquele que sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus pode socorrer você diante da tentação, quando ela estiver diante de você. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sentir fraqueza. E fraqueza aqui, eu me refiro à questão de passar fome, estar com fome, estar cansado. O nosso Deus sabe o que é sofrer e Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. É aqui que nós percebemos que a razão pela qual Jesus se tornou homem foi simplesmente para morrer. Como eu falei no início para vocês. A gente pode, assim, de forma animada ou de modo empolgado, dizer assim, não, pastor, se eu tivesse no seu lugar e fosse chamado para ir para o Haiti, eu ia voado. Será mesmo? Será mesmo que você colocaria o seu nome lá assim, eu quero ir ali na guerra da Ucrânia? Pode deixar, eu quero ir para a linha de frente. Será que você colocaria o seu nome lá? Tipo assim, pode deixar, pastor, que eu vou colocar o meu nome. Eu não tenho mais medo da morte mesmo, eu vou para a linha de frente. Não, pastor, pode deixar que essa guerra de Israel aí, eu vou me alistar nessa guerra e pode deixar que eu vou mesmo correndo risco de morte. Talvez nenhum de nós faria isso, mas o nosso Deus fez. A razão pela qual Jesus se tornou homem foi para morrer. Jesus nasceu e morreu. E também ressuscitou ao terceiro dia. A Sexta-feira Santa, a sexta-feira onde nós muitas vezes celebramos com aquele peixe assado, né? Muitos de nós culturalmente acostumados. Existe porque existe o nascimento de Jesus. Existe Sexta-feira Santa porque existe o Natal. Existe a celebração da morte e ressurreição porque existe a celebração do nascimento do Cordeiro de Deus. E como diria João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Celebramos a morte porque também celebramos o nascimento daquele que nos concedeu salvação. Também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Aqui para mim o texto dá uma guinada. Aqui o texto ganha um up. Porque não é somente que ele veio para morrer, ele também veio para destruir aquele que tem o poder da morte. Como eu falei, talvez no último domingo, nós somos uma geração marcada por diversas patologias. E boa parte delas no campo da psique. Tememos a morte, eu falei assim, né? Quem se alistaria para ir para uma guerra? Nós tememos a morte de forma ordinária. Coisa simples. Nós que fomos criados no meio da rua, brincávamos e correndo risco de vida, de cair em cima do muro. Quem nunca andou em cima de um muro assim, se equilibrando, passando no meio dos pega-ladrões ali, somente pela aventura. Agora dizemos assim para os nossos filhos, eles não podem brincar no mundo na rua porque o mundo está muito perigoso. O mundo sempre foi perigoso, gente. No mundo sempre teve abusadores, estupradores, assassinos, mentirosos, latrocidas.
O mundo sempre foi perigoso. O mundo sempre foi um lugar caótico. Às vezes a impressão que eu tenho é que tudo que nós temos agora é uma potencialização das informações, porque vivemos em um mundo global. Mas guerras, abram o Antigo Testamento. E vocês veem, já no começo, as guerras entre homens, entre povos. O mundo sempre foi perigoso, porque nesse mundo, conforme João 16, jaz o maligno. No mundo, jaz o maligno. Então assim, nós tememos tudo. Nós tememos sair da nossa casa, no nosso carro. Nós tememos ir ao estádio de futebol. Nós tememos tantas coisas. Somos diariamente, os telejornais, as mídias, ficam toda hora impondo sobre nós uma agenda que afronta, que amedronta a nossa vida. Tememos sair de casa, tememos ir para o trabalho, tememos hoje até mesmo pegar um carro, um Uber. Já entramos no carro com medo de sofrer algum assédio, algum assalto ou coisas desse tipo. Somos diariamente tentados nessa área e tememos. Tememos a morte. Tememos partir de forma repentina. Mas Jesus veio para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E para todos quantos são chamados de filhos de Deus, para todos aqueles que de alguma maneira fizeram uma confissão em uma igreja local, todos aqueles que receberam a pregação do Evangelho, todos aqueles que se amoldaram, foram transformados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, todos aqueles que abraçaram a Cristo Jesus e com Ele a sua palavra. Satanás não tem motivos legítimos para acusar você diante de Deus. Porque eu falei aqui de coisas que nos amedrontam de modo externo. Mas também existem as coisas que nos amedrontam de forma interna. Quantas mamães não se sentiram incapazes quando o filho apenas tropeçou no batente do banheiro? Rapidamente, Satanás foi lá e disse assim, ó, você não é uma boa mãe não. Você não serve como mãe não. Quantos pais não foram dormir desejando a morte porque não tinham capacidades pontuais naquele momento de levar o básico, de dar o básico para a sua família? Satanás foi rapidamente, cravou as unhas na mente e disse assim, olha, você não presta para ser pai não. Você é um Zé Ninguém. E você acreditou nessa verdade e sentiu o desejo de tirar a sua vida. Quantos de nós já sofreu de alguma maneira de abuso moral, o que quer que seja? Já sofremos de alguma maneira algum tipo de perseguição, de racismo, o que quer que seja? E olhamos para nós e começamos a dizer assim, não, a gente não presta não, a gente não presta mesmo não, a gente não vale nada mesmo não, a vida não faz sentido, acho que eu vou dar cabo da minha vida. Para vocês que receberam a Cristo Jesus, para aqueles que foram lavados pelo Espírito Santo de Deus, para aqueles que abraçaram a verdade do Evangelho, Satanás não tem motivos legítimos para acusar vocês diante de Deus. Amém? Recebam isso, coloquem isso no coração de vocês. Satanás não tem nenhum direito legítimo de acusar vocês diante de Deus. Por que não lembrar de Romanos 8, 33 e 34? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem tentará, irmãos, acusação contra os eleitos de Deus? É o Senhor quem nos justifica. A Melissa tem um negócio assim estranho. Estranho que eu digo assim, mas todas as crianças têm isso, eu aposto. Quando a mãe dela faz uma exortação a ela, ou repreende ela, ou disciplina ela vai chorando.
E papai, a mamãe me bateu. Acho que na cabeça dela, ela vai assim, ó. Me justifica aí, vai. Falta só ela dizer assim, né? Papai, quem tentará? Acusação contra a filha do papai? É o papai que me justifica diante da mamãe. Aí eu digo assim, o que foi que você fez? Eu desobedeci a mamãe. Então tá certíssimo o que a mamãe fez. E o contrário também é verdade. Quando eu repreendo ela e disciplino ela, ela vai lá na mamãe, mamãe, o papai me bateu. Já pequenininha. Tentando ser justificada por alguém. A história da Melissa é uma história engraçada. Mas todos nós tentamos ser justificados de alguma maneira. Logo eu, né? Fala sério. Alguns anos dedicado a minha vida para a caridade, né? A ajuda aos pobres. Eu, particularmente, sou um homem bom. Sou um homem digno. Logo eu, né? Que vocês conhecem, né? Vocês conhecem a minha história aqui no bairro. Vocês sabem que eu sou um cara legal. E só tenho só alguns defeitos, assim, mas tirando isso, eu sou um homem bom. Amém? Caramba, eu sabia que eu era mal, mas também você não precisava concordar desse jeito, não. Não, eu sou mal mesmo. Eu sou miserável mesmo. Eu tenho uma natureza inclinada a fazer o mal. Eu sei quais são eu sei quais são os meus pecados e eu consigo chamar todos eles, cada um, pelo seu nome marcado em alguns anos diferente, mas eu sei quais são todos eles. A única coisa que eu não permito é que Satanás venha me acusar diante de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu não sou justificado mais pelo que eu posso fazer. Eu não sou justificado pela minha retórica, pelos meus argumentos, ou o que quer que seja. Eu quero ser lembrado não como alguém perfeito, e que Deus me livre ser lembrado por um homem bom. Eu quero ser lembrado por um homem fiel, que amou ao Senhor até o último dia de vida, até o último fôlego de vida. Eu quero ser lembrado por ser justificado pelo sangue do Cordeiro. E aí todos vocês devem estar perguntando assim, pastor, mas como ele nos justifica? Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nem eu, nem você poderia fazer. Aquilo que sacrifícios de bodes, aquilo que sacrifícios de animais na antiga aliança poderia fazer, Cristo fez por nós. E entregou-se no madeiro, no Gólgota. Aquele que era santo e justo foi considerado diante de uma plateia de ímpios como maldito, para conceder salvação a todos vocês. Somos por natureza mal. Somos por natureza inclinados a fazer as coisas que não agradam ao Senhor. A confissão e a conversão é a marca de gente que percebeu a sua própria pobreza interior, a sua fragilidade, a sua impureza interior. O Evangelho e a igreja não é marcado por gente perfeita. Não é marcado por gente que é cheio de qualidade. Não, a gente é humilde, a gente é legal, a gente não. Sabe por que nós nos reunimos aqui todos os domingos? Porque nós percebemos a necessidade que temos da graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Isso aqui é um ajuntamento de gente pecadora que percebeu a sua própria pobreza e correu para os braços
de Cristo, não de pessoas perfeitas. John Piper diria: a arma definitiva de Satanás contra nós é o nosso próprio pecado. Se a morte de Jesus remove o pecado, a principal arma do diabo, a arma mortal que ele tem, é retirada de sua mão. Ele não pode pleitear a nossa pena de morte, porque o juiz nos absolveu através da morte de seu Filho. 1 João, capítulo 2, verso 1. Jesus é o nosso advogado. É Ele quem intercede por nós. Através da morte de Jesus, estamos livres. E livrasse, o texto diz no verso 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se Jesus nos livrou disso, se você crê que Jesus te livrou da morte, te livrou das armas malignas de Satanás, se não precisamos mais temer a morte, então não precisamos temer mais nada. A morte foi vencida por Cristo. Agora eu não preciso mais temer a morte. Eu poderia até repetir o que Paulo diria em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. E vocês talvez devem ter pensado um dia, passando por esse texto, assim, que incrível a fala de Paulo. Paulo só está replicando Oséias 14:13. Aquilo já estava descrito lá em Oséias 14:13. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Em Cristo podemos ser livres. Livres para a alegria. Livres daqueles vícios que praticávamos habitualmente no passado. João, em 1 João, faz questão de ratificar. Aqueles que são filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Aqueles que foram lavados e purificados não vivem praticando o pecado. Somos livres. Isso não quer dizer que nós nunca mais pecaremos, mas quer dizer que nós nunca mais seremos escravos do pecado. Seremos, como Paulo diria em Romanos 1, escravos de Cristo, escravos do Evangelho. E que bom ser escravo de Jesus. A conclusão para a nossa pregação é essa: que grande presente recebemos de Deus no Natal. Recebemos o Cordeiro de Deus. Um presente que inclusive pode ser compartilhado com o mundo todo. Nós recebemos o presente, podemos compartilhar esse presente com todas as pessoas. Essa é a história do Natal, foi para isso que Jesus veio. 3 aplicações para a gente fazer nas nossas vidas. Todos aqueles que confessaram a Cristo como Senhor são filhos de Deus. Pastor, nessa noite, o que eu faço para me tornar filho de Deus? Confessar a Cristo como o Senhor de sua vida. Quem recebe o Pai, tem o Filho. Quem não recebe o Filho, não tem o Pai. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Jesus destruiu as obras de Satanás. Essa é a nossa segunda aplicação. Nós não precisamos mais nos sentirmos escravizados por Satanás. Aqueles que confessaram a Jesus estão livres da culpa. Satanás tenta minar a nossa vida espiritual, nos acusando de coisas que fizemos no passado. Acho que muitos de vocês já assistiram aquele filme do apóstolo Paulo. Já assistiram aqui? Uma das coisas que tenta drenar a energia daquele apóstolo no filme, e óbvio que ali tem uma perspectiva de filme mesmo, né?
Isso não quer dizer que aquilo seja 100% verdade. Mas uma das coisas interessantes que tenta minar a energia do apóstolo é quando ele lembra, quando ele saía em caravana para perseguir cristãos. Uma das coisas que tentam atrapalhar a sua caminhada é quando você olha para trás e vê o que você cometeu no passado. Mentira, prostituição, porfia, pornografia, vício em drogas, em álcool, algum tipo de abuso, algum tipo de agressão. Talvez essas coisas, ainda no presente, tentam sugar as energias de vocês. Abandono dos pais ou do cônjuge. Essas coisas tentam minar a fé de vocês. Satanás tentará incansavelmente minar as energias de vocês, a fé de vocês. A boa notícia é que Jesus destruiu as obras de Satanás. E ele veio justamente para libertar o cativo, para trazer paz àqueles que se sentiam culpados. Talvez essas coisas cometidas no passado pode trazer algum tipo de consequência no presente. Mas de todo o que importa é o perdão que recebemos de Jesus. Terceiro e último, temos verdadeira liberdade em Jesus. Podemos olhar para aquilo que nos trazia mal, que nos trazia dano. Podemos olhar para aquilo, e não que tenhamos esquecido, mas podemos olhar para aquilo e dizer assim: eu estou liberto disso. Eu estou liberto da amargura. Eu estou liberto do ressentimento. Eu estou liberto da inveja. Eu estou liberto daqueles eu estou liberto da blasfêmia, da calúnia. Essas coisas já não me aprisionam mais. Porque eu tenho liberdade e perdão diante de Jesus. Fui perdoado de um pecado que eu não era digno de receber perdão, mas eu fui perdoado através do sacrifício de Cristo. Logo, eu manifesto esse mesmo perdão na vida das pessoas, lançando mão dessa verdadeira liberdade. A grande ideia dessa pregação é: Deus deseja que o futuro feliz remova a escravidão e o medo do presente. Como nós cantamos aqui naquela última música, o desejo de estar com Cristo, o desejo de entoar cânticos ao Senhor, um futuro com o Senhor na eternidade, saber que tudo que nós passamos aqui é passageiro, é transitório. Essas coisas que nós passamos aqui não nos devem pôr medo. Não nos deve escravizar, porque aquilo que está proposto a nós, na segunda vinda de Cristo, é bem maior. Você já se sentiu cansado? Assim, meu Deus, estou muito cansado. Aí eu digo assim: Senhor, estou tão cansado. Mas não importa, Senhor, na eternidade eu não sentirei mais cansaço. Às vezes alguém intenta o mal contra você e você fica chateado, né? Assim, meu Deus, mano. Filho do Belial, veio aqui só intentar o mal, só tirar a minha paz. Aí você diz assim: mas na eternidade não vai ter filho do Belial lá não. Todos foram perdoados. Aqueles que estavam lá, todos foram perdoados. E aí, esse futuro feliz remove a escravidão e o medo do presente. O medo dos homens. Muitas vezes nós não agimos, talvez tem gente aqui que ainda não fez confissão diante de Deus, porque tem medo de como será recepcionado pelo grupo de amigos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é perder amigos.
Talvez alguém aqui tenha medo de se posicionar biblicamente, porque tem medo de perder o respeito daqueles que se dizem ser cristão também. Eu sei o que é isso. Talvez muitos de vocês tenham medo de exortar o seu irmão, mesmo amando, com medo de ele sentir algum tipo de raiva de você. Eu sei o que é isso também. Eu só não permito que o medo do presente e a escravidão remova a alegria de um futuro feliz com o Senhor. Porque fazer a vontade de Cristo é o meu maior desejo. Como diria João em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo já está condenado, irmãos. O mundo já está condenado. O Senhor não enviou seu Filho para condenar o mundo, pelo contrário, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E essa é a mensagem do Natal. O Senhor enviou seu Filho para salvar pecadores, igual a mim